Olá e bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai dissecar a linguagem de programação C. O material original usa um mascote fascinante para isso, a pega-raba. Sabe aquela ave super inteligente, capaz de criar rituais sociais e até usar ferramentas complexas? Pois é, aprender C é bem por aí. É literalmente dominar a ferramenta de software mais poderosa que existe. Não é só aprender um idioma novo, é ganhar controle absoluto sobre a máquina. E para quem está dando os primeiros passos, aquele mar de jargão técnico pode parecer meio assustador, né? Mas a regra de ouro vem direto do Guia do Mochileiro das Galáxias. Não entre em pânico. Não vale a pena. Olha, o início pode até parecer um mistério completo, mas as fundações da linguagem C são puramente lógicas. Cada pequeno conceito vai se somando, passo a passo, até formar uma estrutura gigante e, surpreendentemente, muito fácil de entender. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, o encontro com a programação em C. Depois, a tradução de código com compiladores. Aí a gente passa para a gramática do C, seguido por declarações e definições. E, por fim, a execução das instruções. Então vamos lá. Seção 1. O encontro com a programação em C e o conceito de dar ordens diretas. A essência da linguagem C é o que chamamos de programação imperativa. Mas, na prática, o que isso realmente significa? Basicamente, significa dar ordens brutas e literais para a máquina. É como usar o modo imperativo mesmo na nossa fala, sabe? Aquele faça isso, calcule aquilo. A gente cria uma ponte de comandos diretos onde uma intenção lógica é expressa de um jeito que o computador simplesmente não tem outra escolha a não se obedecer. Avançando para a seção 2, tradução de código e o papel daquele intermediário essencial. O negócio é o seguinte: o hardware processa só correntes elétricas e dados binários. Ele não entende texto de jeito nenhum. E é exatamente aí que o compilador entra em cena, atuando como um tradutor implacável. Ele pega aquele nosso texto superestruturado e converte em código binário executável. Sem esse intermediário rigoroso, até as ordens mais geniais seriam só palavras mortas na tela, sem utilidade nenhuma. E olha que incrível! O compilador é o grande guardião da portabilidade. Isso quer dizer que o mesmo código pode rodar em um supercomputador de última geração ou, sei lá, no microcontrolador de uma geladeira inteligente. Ele age feito um gerente de obra super exigente, sabe? Rejeita na hora os projetos com falhas lógicas e solta avisos o tempo todo. Ele não é o vilão da história, muito pelo contrário. É a nossa melhor garantia de que o programa não vai desmoronar na primeira tentativa. Certo, seção 3, a gramática de C e a dissecação dos seus elementos lexicais. Pensa no código C como algo construído através de categorias lexicais muito precisas. Temos as palavras-chave, tipo int e return, que são totalmente intocáveis. A pontuação dita as regras das frases. Já os identificadores, como main e printf, são os nomes que a gente dá para as coisas. E os literais são os valores fixos, puros, tipo o número 0. Na gramática de C, não tem jeitinho, não tem gíria, nem espaço para ambiguidade. É tudo muito literal. Um obstáculo clássico logo de cara é a pontuação contextual. Símbolos como chaves e colchetes mudam de propósito dependendo puramente de onde eles estão. O mesmo caractere pode indicar um bloco de lógica num canto e logo ali na frente uma inicialização de dados. Então aprender a ler o contexto é sem sombra de dúvida a habilidade de sobrevivência número 1 para quem trabalha com C. Vamos para a seção 4. Declarações e definições, ou seja, a diferença exata entre nomear algo e, de fato, criar algo. Entender essa diferença é absolutamente vital para evitar verdadeiros desastres no código. Pense o seguinte: uma declaração é só uma planta baixa. Ela avisa ao compilador que um conceito existe e mostra o formato dele. Já a definição é a alocação real lá na memória, é a construção de tijolo e cimento mesmo. O código pode ter várias plantas baixas espalhadas, mas a construção física real só pode acontecer uma única vez. Para visualizar isso melhor, imaginem as variáveis como caixas físicas de armazenamento. O rótulo colado do lado de fora dessa caixa é o identificador. A espessura e o tamanho da caixa representam o tipo de dado. A caixa real lá no armazém é o objeto na memória, gerado pela definição. E, claro, o tesouro guardado lá dentro é o valor inicial. Faz muito sentido, né? Agora, quando várias dessas caixas são agrupadas sob um mesmo rótulo, a gente cria um array. E um detalhe muito fascinante aqui: em C, a contagem não começa no 1, mas sim no 0. O índice indica a distância a partir do início. E tem mais: se uma posição for deixada em branco,
a linguagem automaticamente preenche aquilo com um zero. É uma sacada genial, que blinda o sistema contra dados aleatórios que ficaram esquecidos lá na memória. Finalmente, seção 5, executando as instruções. Chegou o momento de transformar toda essa gramática em ação contínua. Para criar uma ação contínua, as instruções de repetição são cruciais, e o loop for é o rei indiscutível dessa área. Ele opera meio que como um motor de 4 tempos irredutível. Olha só. Primeiro, ele inicializa a variável. 2, checa rigorosamente a condição lógica. 3, executa a ação se a condição for verdadeira. E 4, incrementa a variável e recomeça o ciclo. É um mecanismo preciso que nunca, mas nunca mesmo perde a conta. Quando chega a hora de delegar tarefas para funções secundárias, tipo imprimir algo na tela, o C impõe um princípio de segurança brilhante chamado passagem por valor. Isso significa que a linguagem entrega só uma fotocópia do dado numérico e não a chave para abrir a caixa original. Isso garante, com toda a certeza, que a função subordinada faça o trabalho dela sem a menor chance de corromper os dados originais do programa principal. A anatomia dessa execução segue um fluxo de vida hierárquico perfeito. Pense numa linha do tempo. O ambiente inicializa e entrega as chaves para a função primária main. De vez em quando, a main delega os trabalhos rápidos para bibliotecas externas, tipo a função printf. A ação termina, o controle volta para a main e, no fim de todas as instruções, a main devolve o controle lá para o sistema operacional. O poder flui para baixo e o controle sobe de volta. E para encerrar a nossa análise, fica uma provocação para a gente pensar. Se os compiladores apenas traduzem essas ordens simples, baseadas em uma pontuação super restrita, qual é o limite do que se pode construir? No fim das contas, as fundações de C são só caixas de memória e laços de repetição, mas a soma monumental dessas pequenas pecinhas é exatamente o que opera o nosso mundo contemporâneo. O verdadeiro poder não está na complexidade da regra, mas em quão longe a mente humana consegue empilhar tudo isso. E aí, até onde vai essa estrutura? Muito obrigado por acompanhar mais esse mergulho e até a próxima análise.